O vento cortante das montanhas rochosas açoitava o rosto de Sarah Hill enquanto ela observava o homem que não conhecia uma mulher há mais de 2 séculos. Brian Cox tremia, não pelo frio que penetrava até os ossos, mas pela proximidade dela. Suas mãos calejadas hesitaram no ar entre eles, como se ela fosse uma miragem que poderia desaparecer ao menor toque. O fogo crepitava na lareira de pedra da cabana isolada, lançando sombras dançantes nas paredes de madeira crua. Sarah podia sentir o calor irradiando do corpo dele, misturado com o aroma de pinho e fumaça que impregnava tudo naquele lugar esquecido pelo tempo. Ele a puxou para seus braços com uma urgência desesperada, como um homem sedento que finalmente encontra água. Seus olhos, cor de avelã, desbotada pelo sol e pela solidão, buscaram os dela com uma vulnerabilidade que ela jamais esperara ver em alguém tão rude e selvagem. As mãos dele, grandes e ásperas como casca de árvore, tremiam ao tocar seu rosto, como se ela fosse feita de vidro fino. Sarah sentiu seu coração acelerar quando percebeu que este momento mudaria tudo entre eles, que não havia volta ao que eram apenas horas antes. A tempestade lá fora rugia com força renovada, batendo os galhos contra as janelas pequenas e fazendo a estrutura da cabana gemer sob a pressão do vento. Mas dentro daquele refúgio improvisado, o tempo parecia suspenso. Sarah podia ouvir apenas a respiração pesada dele, o crepitar do fogo e os batimentos acelerados de seu próprio coração. Era como se o mundo exterior tivesse deixado de existir, como se apenas eles dois importassem naquele momento eterno. Como ela havia chegado até ali? A pergunta ecoava em sua mente enquanto se perdia no olhar intenso de Brian. Apenas 3 dias antes, ela era uma mulher da cidade, acostumada com as conveniências da civilização, com suas saias longas e seus modos refinados. Agora estava ali, nas montanhas selvagens, nos braços de um homem que vivia como um fantasma do passado, isolado do mundo por escolha própria. Antes de descobrirmos como esta história termina, nos digam de onde vocês estão assistindo e animem este vídeo nos comentários. Precisamos saber que vocês estão conosco nesta jornada extraordinária. Tudo começara quando Sarah Hill desceu do trem em Pine Ridge, uma cidadezinha perdida no meio das montanhas do Colorado. Era setembro de 1885 e as folhas já começavam a mudar de cor, pintando a paisagem com tons dourados e vermelhos que ela nunca vira em sua vida urbana. Sarah carregava apenas uma mala pequena e uma carta amassada no bolso do casaco, a última correspondência que recebera de sua irmã, Janet Reed, antes que o silêncio se instalasse entre elas. A estação era pouco mais que uma plataforma de madeira e um pequeno edifício que servia como escritório do telegrafista. O ar era fino e puro, tão diferente da fumaça e poeira de Chicago que Sarah precisou de alguns momentos para se acostumar. Seus pulmões ardiam ligeiramente com cada respiração profunda, mas havia algo revigorante naquele ar limpo das montanhas. Daniel Powell, o dono da pensão local, a recebeu com um sorriso caloroso, mas curioso. Era um homem de meia idade, com cabelos grisalhos e olhos gentis, que pareciam acostumados a ver forasteiros chegarem à cidade em busca de algo que haviam perdido em outros lugares. Sarah notou como ele olhava discretamente para sua roupa citadina, claramente fora de lugar naquele ambiente rústico. Sua irmã Janet havia se mudado para Pine Ridge 2 anos antes, depois de se casar com David Gutierrez, um mineiro que prometera uma vida melhor nas montanhas. As cartas de Janet inicialmente eram cheias de esperança e descrições poéticas da beleza natural do lugar. Ela falava sobre o ar puro, as montanhas majestosas e a sensação de liberdade que nunca experimentara na cidade. Mas gradualmente, o tom das cartas mudou. Tornaram-se mais escassas, mais reservadas, até que pararam completamente. Sarah passou a primeira noite na pensão de Daniel Powell, deitada em uma cama estreita, mas limpa, ouvindo os sons estranhos da natureza selvagem. Coiotes uivavam à distância, e o vento fazia as árvores sussurrarem segredos que ela não conseguia decifrar. O silêncio era diferente do silêncio da cidade. Era mais profundo, mais completo, quase opressivo em sua vastidão. Na manhã seguinte, ela começou sua busca por Janet. David Gutierrez descobriu, havia morrido em um acidente na mina 6 meses antes. Ninguém sabia ao certo o que havia acontecido com Janet depois disso. Alguns diziam que ela havia voltado para o leste,
Outros sussurravam que ela havia enlouquecido de tristeza e se perdido nas montanhas. Ronald Ross, o xerife local, foi educado, mas pouco útil, limitando-se a dizer que muitas pessoas desapareciam naquelas montanhas e que nem sempre era possível encontrá-las. Foi Jeremy Wood, um comerciante local que conhecia todos os segredos da região, quem finalmente lhe deu uma pista real. Ele a puxou para um canto de sua loja, longe de ouvidos curiosos, e sussurrou sobre um homem que vivia sozinho nas montanhas mais altas. Um homem que alguns chamavam de louco, outros de fantasma, alguém que havia escolhido viver completamente isolado da civilização, construindo sua própria existência longe de tudo e todos. Jeremy Wood contou a Sarah sobre Brian Cox com uma mistura de respeito e temor na voz. Segundo ele, Brian era um homem que havia chegado à região décadas antes, talvez até mais tempo do que qualquer um conseguia lembrar com precisão. Havia histórias contraditórias sobre sua origem. Alguns diziam que ele era um ex-soldado que nunca conseguiu se readaptar à vida civil. Outros sussurravam que ele havia perdido uma família inteira em circunstâncias trágicas e escolhera o isolamento como forma de penitência. O que todos concordavam era que Brian Cox vivia como um homem de outro tempo. Caçava sua própria comida, construíra sua cabana com as próprias mãos, usando apenas ferramentas básicas, e evitava qualquer contato com a civilização. Jeremy explicou que, ocasionalmente, Brian descia até a cidade para trocar peles por suprimentos básicos como sal, pólvora e ferramentas que não conseguia fabricar sozinho. Mas essas visitas eram raras e breves, e ele sempre partia antes que alguém pudesse tentar conversar com ele. A conexão com Janet veio através de Michelle Mitchell, uma mulher mais velha que trabalhava como parteira na região. Michelle havia mencionado a Jeremy que, alguns meses antes, havia visto uma mulher jovem subindo as trilhas que levavam ao território de Brian Cox. A descrição que ela deu correspondia perfeitamente à aparência de Janet. Michelle tentara seguir a mulher, preocupada com sua segurança, mas a perdeu de vista nas trilhas íngremes e perigosas. Sarah sentiu uma mistura de esperança e terror ao ouvir essa informação. Se Janet realmente havia procurado Brian Cox, o que isso significava? Estaria ela segura? Ou havia algo mais sinistro por trás de seu desaparecimento? Jeremy Wood tentou dissuadi-la de subir sozinha até as montanhas mais altas. As trilhas eram traiçoeiras, especialmente para alguém não acostumado com o terreno montanhoso. Além disso, Brian Cox tinha a reputação de não receber visitantes de forma amigável. Mas Sarah estava determinada. Havia viajado meio país em busca de sua irmã, e não desistiria agora que tinha uma pista concreta. Ela passou o resto do dia se preparando para a jornada. Danielle Powell, apesar de suas reservas, ajudou-a a conseguir roupas mais adequadas para a montanha e suprimentos básicos. Lisa Clark, a esposa do ferreiro, emprestou-lhe botas resistentes e um casaco de lã grossa que havia pertencido a seu falecido marido. A subida começou antes do amanhecer do terceiro dia. Sarah seguiu as direções vagas que Jeremy Wood lhe havia dado, baseadas em marcos naturais e trilhas quase imperceptíveis. O caminho era íngreme e rochoso, serpenteando através de florestas densas de pinheiros e abetos. O ar ficava mais rarefeito a cada passo, e Sarah precisava parar frequentemente para recuperar o fôlego. As horas passavam lentamente enquanto ela subia. O sol nasceu e começou sua jornada pelo céu, filtrando através das copas das árvores em raios dourados que dançavam no chão da floresta. Sarah nunca havia experimentado tal silêncio. Era como se ela fosse a única pessoa no mundo, caminhando através de uma catedral natural de proporções inimagináveis. Por volta do meio-dia, ela parou para descansar e comer um pouco do pão e queijo que Danielle Powell havia insistido que ela levasse. Foi então que ouviu o primeiro sinal de que não estava completamente sozinha nas montanhas. Um galho estalou em algum lugar atrás dela, muito alto para ser causado por um pequeno animal. Sarah se virou, o coração acelerado, mas não viu nada além das árvores e sombras. A sensação de ser observada a acompanhou pelo resto da tarde. Várias vezes ela parou e olhou para trás, certa de que alguém a estava seguindo, mas nunca conseguiu ver nada concreto. Era apenas uma sensação, uma pressão quase física na nuca, como se olhos invisíveis a estivessem estudando de longe. O sol começava a se pôr quando Sarah finalmente avistou fumaça subindo entre as árvores mais à frente. Seu coração saltou de esperança e medo.
Havia encontrado a cabana de Brian Cox, ou pelo menos uma cabana. Ela se aproximou cautelosamente, seus passos abafados pela camada espessa de agulhas de pinheiro no chão da floresta. A cabana era maior do que ela esperava, construída solidamente com troncos grossos e chinqueada com musgo e barro. Havia uma pequena janela de cada lado da porta robusta e uma chaminé de pedra da qual saía uma linha constante de fumaça. Um pequeno galpão ficava a alguns metros de distância, provavelmente usado para armazenar lenha e ferramentas. Tudo tinha um ar de permanência, como se tivesse sido construído para durar gerações. Sarah hesitou na borda da clareira, subitamente insegura sobre o que fazer a seguir. Deveria simplesmente bater na porta? Gritar o nome de Janet? Ou seria mais prudente observar primeiro, tentar determinar se sua irmã realmente estava ali? Enquanto ponderava suas opções, a decisão foi tomada por ela. A porta da cabana se abriu lentamente e Sarah sentiu seu sangue gelar nas veias. O homem que emergiu da escuridão interior era diferente de qualquer pessoa que ela já havia encontrado. Brian Cox era alto e magro, mas com uma estrutura óssea que sugeria força considerável. Seus cabelos eram longos e escuros, com fios grisalhos que brilhavam à luz dourada do entardecer. Sua barba era densa e bem cuidada, emoldurando um rosto marcado pelo tempo e pela solidão. Mas eram seus olhos que mais a impressionaram. Eles eram de um castanho profundo, quase dourado, e pareciam conter décadas de histórias não contadas. Havia uma intensidade neles que a fez recuar instintivamente, mas também uma tristeza tão profunda que tocou algo em seu coração. Ele a observou por um longo momento, como se estivesse tentando decidir se ela era real ou apenas mais uma alucinação nascida da solidão. Brian Cox vestia roupas simples, mas bem feitas, claramente costuradas à mão. Suas calças eram de couro curtido, suas botas altas e resistentes, e sua camisa de lã grossa estava aberta no pescoço, revelando uma pele bronzeada pelo sol da montanha. Ele carregava um rifle com a facilidade de alguém que o havia usado por décadas, mas não o apontou na direção dela. Em vez disso, segurou-o relaxadamente ao lado do corpo, pronto para usar se necessário. Sarah encontrou sua voz depois do que pareceu uma eternidade. Ela explicou quem era e por que estava ali, falando sobre Janet e sua busca desesperada por respostas. Brian Cox a ouviu em silêncio, seus olhos nunca deixando o rosto dela, como se estivesse analisando cada palavra, cada expressão, procurando por sinais de engano ou perigo. Quando ela terminou de falar, o silêncio se estendeu entre eles como uma corda esticada. Sarah podia ouvir seu próprio coração batendo, o sussurro do vento nas árvores, e em algum lugar distante o grito solitário de um falcão. Brian Cox finalmente falou, e sua voz era mais suave do que ela esperava, embora carregada com o peso de anos de desuso. Ele confirmou que Janet havia estado ali. Havia chegado 3 meses antes, no auge do verão, magra e desesperada, procurando refúgio das memórias dolorosas da morte de seu marido. Brian havia permitido que ela ficasse, algo que surpreendeu até mesmo a ele próprio. Em décadas de isolamento, ele nunca havia permitido que alguém compartilhasse seu espaço, mas havia algo na tristeza de Janet que ecoava sua própria dor. Sarah sentiu lágrimas de alívio escorrerem por seu rosto. Janet estava viva, ou pelo menos havia estado há pouco tempo. Mas sua alegria foi temperada pela expressão sombria no rosto de Brian. Havia mais na história, algo que ele estava relutante em contar. Sarah pressionou gentilmente e finalmente ele revelou o resto. Janet havia ficado com ele por quase 2 meses, ajudando com as tarefas domésticas e gradualmente recuperando sua força física e emocional. Brian admitiu que havia gostado da companhia, da primeira conversação humana real que tivera em anos. Mas Janet era uma mulher da civilização, e eventualmente a solidão das montanhas começou a pesar sobre ela tanto quanto a tristeza que a trouxera ali. Uma manhã, cerca de 1 mês antes, Janet havia anunciado que estava pronta para partir. Ela queria voltar para o mundo, talvez não para Chicago, mas para algum lugar onde pudesse recomeçar sua vida. Brian não tentou detê-la. Ele a ajudou a se preparar para a jornada de volta, deu-lhe suprimentos e direções para uma rota mais fácil de descida. Mas Janet nunca chegou a Pine Ridge. Brian soube disso porque, algumas semanas depois, Jeremy Wood havia subido parte do caminho até sua cabana gritando por ela.
procurando por qualquer sinal de que ela havia passado por ali. Foi então que Brian percebeu que algo terrível havia acontecido durante a descida de Janet. Sarah sentiu o mundo girar ao seu redor. Sua irmã havia estado tão perto da segurança, tão perto de uma nova vida, apenas para desaparecer nas montanhas traiçoeiras. Brian viu seu desespero e, pela primeira vez em décadas, sentiu o impulso de consolar outra pessoa. Ele se aproximou hesitantemente e colocou uma mão grande e calejada em seu ombro. A tempestade que havia estado se formando durante todo o dia finalmente chegou com força total. O vento uivou através das árvores e a chuva começou a cair em gotas grossas que logo se transformaram em granizo. Brian olhou para o céu escurecendo rapidamente e tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele convidou Sarah para passar a noite na cabana. Era perigoso demais tentar descer no escuro durante uma tempestade, especialmente para alguém não familiarizado com as trilhas. Sarah hesitou apenas por um momento. Sua educação citadina a advertia sobre a impropriedade de passar a noite sozinha com um homem estranho. Mas sua situação desesperada e a tempestade crescente tornaram a escolha óbvia. A cabana de Brian Cox era surpreendentemente confortável por dentro. As paredes eram forradas com peles curtidas que forneciam isolamento adicional contra o frio da montanha. Uma grande lareira de pedra dominava uma parede, com prateleiras de madeira de cada lado contendo livros, ferramentas e vários objetos pessoais. Uma mesa robusta ocupava o centro do espaço principal, cercada por duas cadeiras de madeira feitas à mão, que mostravam sinais de décadas de uso. Sarah notou imediatamente que havia sinais da presença recente de Janet por toda parte. Uma segunda xícara ainda estava na mesa, um chale feminino pendurado em um gancho perto da porta e algumas flores silvestres secas em um vaso improvisado feito de uma lata velha. Era claro que Brian havia permitido que Janet fizesse daquele lugar um lar temporário, algo que deve ter sido uma mudança radical para um homem acostumado à solidão absoluta. Brian preparou uma refeição simples, mas substancial, enquanto a tempestade rugia lá fora. Ele cozinhou carne de veado com vegetais que havia cultivado em uma pequena horta atrás da cabana, tudo temperado com ervas que ele mesmo havia coletado e secado. Sarah observou seus movimentos eficientes e precisos, notando como suas mãos grandes manejavam até mesmo as tarefas mais delicadas com surpreendente destreza. Durante a refeição, Brian falou mais sobre Janet e o tempo que ela havia passado ali. Sua voz, inicialmente hesitante pelo desuso, tornou-se mais fluida à medida que as memórias voltavam. Ele descreveu como Janet havia chegado quase em colapso, tanto física quanto emocionalmente. A morte de David Gutierrez havia sido apenas o último de uma série de tragédias que haviam marcado sua vida. Janet havia perdido 2 filhos ainda bebês antes de se casar com David, uma dor que ela carregava como uma ferida que nunca cicatrizava. O casamento com David havia representado uma chance de recomeço, uma oportunidade de encontrar felicidade longe das memórias dolorosas de Chicago. Mas a morte súbita dele na mina havia destruído essa esperança, deixando-a completamente perdida. Sarah ouviu com lágrimas nos olhos enquanto Brian descrevia os primeiros dias de Janet na cabana. Ela havia dormido quase constantemente nas primeiras semanas, como se estivesse recuperando anos de sono perdido. Gradualmente, ela havia começado a ajudar com as tarefas domésticas, encontrando algum consolo na rotina simples da vida na montanha. Brian admitiu que a presença de Janet havia mudado algo fundamental em sua própria existência. Por décadas, ele havia vivido em silêncio quase total, falando apenas consigo mesmo ou com os animais que ocasionalmente se aproximavam da cabana. Ter alguém com quem conversar, alguém que compartilhasse suas refeições e dividisse o trabalho diário, havia despertado partes de sua humanidade que ele pensava ter enterrado para sempre. Mas havia algo mais na voz de Brian quando ele falava sobre Janet, algo que Sarah reconheceu instintivamente. Ele havia se apaixonado por sua irmã, ou pelo menos desenvolvido sentimentos profundos por ela. Era evidente na forma como seus olhos se suavizavam quando mencionava o nome dela, na maneira como ele descrevia pequenos momentos compartilhados com uma ternura quase dolorosa. Sarah perguntou gentilmente se Brian havia expressado seus sentimentos para Janet. Ele balançou a cabeça lentamente, uma expressão de arrependimento cruzando seu rosto marcado pelo tempo. Ele explicou que não havia se sentido no direito de fazer isso. Janet estava vulnerável,
lidando com uma perda recente, e ele era um homem que havia escolhido viver fora da sociedade civilizada. Que tipo de vida ele poderia oferecer a ela? A tempestade continuava a bater na cabana com força crescente. O vento fazia as janelas pequenas vibrarem em suas molduras, e ocasionalmente um galho batia no telhado com um som alto que fazia Sarah se sobressaltar. Brian alimentou o fogo e trouxe cobertores extras, preparando um lugar confortável para Sarah dormir perto da lareira. Enquanto se acomodavam para a noite, Sarah fez a pergunta que havia estado queimando em sua mente desde que chegara. Onde exatamente Janet havia desaparecido? Brian explicou que havia duas rotas principais para descer da montanha. Uma era mais longa, mas relativamente segura, serpenteando gradualmente através de vales protegidos. A outra era mais direta, mas perigosa, passando por desfiladeiros íngremes e áreas propensas a deslizamentos de terra. Janet havia insistido em tomar a rota mais direta, apesar dos avisos de Brian. Ela estava ansiosa para voltar à civilização e começar sua nova vida, e a rota mais curta economizaria quase um dia inteiro de viagem. Brian havia tentado dissuadi-la, mas Janet estava determinada. Ele a havia acompanhado até o ponto onde a trilha se tornava muito perigosa para ele deixá-la sozinha, um lugar chamado Desfiladeiro do Corvo. Foi a última vez que alguém a viu viva. Sarah passou a noite inquieta, acordando várias vezes com pesadelos sobre Janet perdida nas montanhas escuras e frias. Cada vez que abria os olhos, via Brian sentado perto da lareira, alimentando as chamas e observando a tempestade através da pequena janela. Ele parecia não dormir nunca, como se a vigília constante fosse um hábito desenvolvido ao longo de décadas de vida solitária. Quando a manhã finalmente chegou, a tempestade havia passado, deixando o mundo exterior transformado. A neve cobria tudo com um manto branco e brilhante que fazia os olhos de Sarah lacrimejarem. As árvores estavam pesadas com neve fresca, e o ar era tão limpo e frio que cada respiração parecia cortar seus pulmões como uma lâmina afiada. Brian preparou um café forte e escuro que aqueceu Sarah até os ossos. Eles comeram em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Sarah sabia que precisava tomar uma decisão. Poderia voltar para Pine Ridge e aceitar que Janet estava perdida para sempre, ou poderia tentar encontrar o que havia acontecido com sua irmã no Desfiladeiro do Corvo. Quando ela expressou sua intenção de investigar o desfiladeiro, Brian balançou a cabeça veementemente. Era um lugar perigoso mesmo em condições ideais. E agora, coberto de neve fresca e gelo, seria quase certamente mortal para alguém sem experiência em montanhismo. Ele se ofereceu para ir sozinho, para procurar por qualquer sinal do que havia acontecido com Janet. Mas Sarah se recusou a ficar para trás. Janet era sua irmã, sua responsabilidade. Ela havia viajado meio país para encontrá-la, e não desistiria agora que estava tão perto de respostas. Brian viu a determinação em seus olhos e reconheceu algo de si mesmo nela. Relutantemente concordou em levá-la ao desfiladeiro, mas apenas se ela seguisse suas instruções exatamente. Eles passaram a manhã se preparando para a jornada. Brian reuniu cordas, ganchos de escalada e outros equipamentos que havia fabricado ao longo dos anos. Ele ajudou Sarah a se vestir adequadamente para o frio extremo, emprestando-lhe roupas de Janet que ainda estavam na cabana. Era estranho e doloroso para Sarah usar as roupas de sua irmã, mas elas eram muito mais adequadas para as condições da montanha do que suas próprias vestes citadinas. A caminhada até o Desfiladeiro do Corvo levou a maior parte do dia. Brian conhecia trilhas secretas que evitavam os piores obstáculos, mas mesmo assim a jornada era extenuante. Sarah descobriu músculos que não sabia que existiam, e seus pulmões ardiam com o esforço de respirar o ar rarefeito da alta montanha. Durante a caminhada, Brian falou mais sobre sua própria história. Sarah soube que ele havia chegado àquelas montanhas em 1847, fugindo de memórias dolorosas e de uma vida que havia se tornado insuportável. Ele havia perdido sua esposa e filha pequena em um incêndio em St. Louis, um acidente que ele se culpava por não ter conseguido prevenir. A dor havia sido tão intensa que ele simplesmente não conseguia continuar vivendo entre pessoas que o lembravam constantemente de sua perda. Nas montanhas, ele havia encontrado uma forma de existir com sua dor. O trabalho físico constante, a luta diária pela sobrevivência e o silêncio absoluto haviam lhe dado uma espécie de paz. Não felicidade, ele esclareceu,
mas uma ausência de dor aguda que havia se tornado suficiente para ele. Sarah começou a entender por que Janet havia se sentido atraída para aquele lugar e aquele homem. Havia uma qualidade atemporal em Brian, uma solidez que contrastava fortemente com a instabilidade e incerteza que haviam marcado a vida de Janet. Nas montanhas, longe das pressões e expectativas da sociedade, Janet havia encontrado um refúgio onde podia processar sua dor sem julgamento. O desfiladeiro do Corvo era ainda mais impressionante e aterrorizante do que Sarah havia imaginado. Era uma fenda estreita e profunda na rocha, com paredes quase verticais que se estendiam para baixo por centenas de metros. A trilha que Janet havia seguido serpenteava precariamente ao longo de uma saliência estreita, com apenas algumas raízes e rochas salientes para apoio. Brian examinou cuidadosamente a área onde havia se despedido de Janet. Havia sinais antigos de sua passagem, pegadas parcialmente apagadas pelo tempo e pelo clima. Mas havia também algo mais, algo que fez Brian franzir o senho e se ajoelhar para examinar mais de perto. Havia pegadas de mais de uma pessoa. Além das marcas das botas de Janet, havia impressões de pelo menos 2 outros pares de pés, ambos maiores e mais pesados. As pegadas seguiam a mesma direção que Janet havia tomado, mas pareciam ter sido feitas ao mesmo tempo ou logo depois dela. Sarah sentiu um frio que não tinha nada a ver com a temperatura da montanha. Janet não havia simplesmente se perdido ou caído acidentalmente. Ela havia sido seguida por alguém, possivelmente perseguida. Brian confirmou seus piores medos quando encontrou sinais de luta mais adiante na trilha, onde a saliência se alargava ligeiramente. Os sinais de luta eram inequívocos. A neve antiga havia sido perturbada violentamente e havia manchas escuras na rocha que poderiam ser sangue. Brian encontrou pedaços de tecido azul presos em uma saliência rochosa, tecido que ele reconheceu como sendo do vestido que Janet usava no dia em que partiu. Sarah segurou os fragmentos com mãos trêmulas, sentindo como se estivesse segurando os últimos vestígios tangíveis de sua irmã. Mais perturbador ainda eram os sinais de que Janet havia sido arrastada. Havia marcas na terra e na neve que sugeriam que ela havia sido puxada à força ao longo da trilha, possivelmente inconsciente ou ferida. As pegadas dos perseguidores continuavam além do ponto onde os sinais de Janet desapareciam, indicando que quem quer que fosse havia continuado descendo a montanha. Brian estudou as pegadas com a expertise de alguém que havia passado décadas rastreando animais selvagens. Ele conseguiu determinar que havia 2 homens, ambos usando botas pesadas com pregos de metal, o tipo usado por mineiros. Um era significativamente maior que o outro, com uma passada mais longa e pegadas mais profundas. O menor parecia ter um ligeiro defeito no pé esquerdo, deixando uma impressão distintiva. Sarah perguntou se Brian reconhecia as pegadas, se havia alguma possibilidade de identificar os homens responsáveis. Brian balançou a cabeça, mas havia algo em sua expressão que sugeria que ele tinha suspeitas. Quando pressionado, ele admitiu que havia rumores na região sobre homens que atacavam viajantes solitários, especialmente mulheres, roubando seus pertences e pior. Frances Parker, uma mulher que ocasionalmente subia as montanhas para coletar ervas medicinais, havia mencionado a Brian alguns meses antes que se sentia observada durante suas expedições. Ela havia visto sinais de acampamentos temporários em lugares estranhos, como se alguém estivesse usando as montanhas como base para atividades ilícitas. A realização de que Janet havia sido vítima de um crime violento atingiu Sarah como um golpe físico. Ela se curvou sobre si mesma, soluçando incontrolavelmente pela primeira vez desde que chegara às montanhas. Toda a esperança que havia mantido de encontrar Janet viva evaporou, substituída por uma dor tão intensa que parecia rasgar seu peito. Brian observou sua angústia com uma expressão de profunda compaixão. Pela primeira vez em décadas, ele sentiu o impulso irresistível de consolar outra pessoa. Hesitantemente, ele se aproximou de Sarah e a envolveu em seus braços, oferecendo o único conforto que podia dar sua presença silenciosa e sólida. Sarah se agarrou a ele como uma pessoa se afogando, se agarra a uma tábua de salvação. Ela podia sentir a força em seus braços, o calor de seu corpo através das camadas de roupas, e o cheiro de pinho e fumaça que parecia impregnado em sua pele. Pela primeira vez desde que chegara às montanhas, ela não se sentia completamente sozinha. Eles permaneceram assim por um longo tempo,
enquanto o sol começava a se pôr atrás dos picos distantes. Finalmente, Brian sugeriu gentilmente que precisavam começar a voltar para a cabana antes que escurecesse completamente. A trilha era perigosa o suficiente durante o dia, e seria suicida tentar navegá-la no escuro. Durante a caminhada de volta, Sarah fez a pergunta que havia estado queimando em sua mente. O que eles fariam agora? Tinham evidências de que Janet havia sido vítima de um crime, mas quem acreditaria neles? E mesmo que acreditassem, como poderiam encontrar os responsáveis nas vastas extensões selvagens das montanhas? Brian considerou a pergunta cuidadosamente antes de responder. Ele explicou que havia maneiras de rastrear os criminosos, mas seria perigoso e exigiria tempo. As pegadas que haviam encontrado eram distintivas o suficiente para serem identificadas se eles conseguissem encontrar os homens responsáveis. Mas isso significaria descer até as cidades mineradoras da região e fazer perguntas discretas, algo que Brian não havia feito em décadas. Sarah imediatamente se ofereceu para ajudar. Ela tinha experiência em lidar com pessoas e poderia fazer perguntas que Brian, com sua aparência selvagem e maneiras rústicas, não conseguiria. Juntos, eles poderiam talvez encontrar justiça para Janet, ou pelo menos descobrir a verdade completa sobre o que havia acontecido com ela. Mas Brian hesitou. Ele havia passado tanto tempo isolado da sociedade humana que a ideia de voltar ao mundo o aterrorizava quase tanto quanto a perspectiva de deixar os criminosos impunes. Além disso, havia algo mais complicando seus sentimentos. A presença de Sarah havia despertado emoções que ele pensava ter enterrado para sempre, junto com sua esposa e filha. Quando chegaram à cabana, a lua estava nascendo, lançando uma luz prateada sobre a neve fresca. Brian acendeu o fogo enquanto Sarah preparava uma refeição simples com os suprimentos restantes. Eles comeram em silêncio contemplativo, cada um perdido em seus próprios pensamentos sobre o que haviam descoberto e o que fariam a seguir. Naquela noite, Sarah não conseguiu dormir. Ela ficou deitada perto da lareira, observando as chamas dançarem e pensando em Janet. Sua irmã havia encontrado alguma medida de paz naquele lugar, nos braços metafóricos de um homem que entendia sua dor. Mas essa paz havia sido brutalmente arrancada dela por homens que viam uma mulher solitária como presa fácil. Sarah se levantou silenciosamente e foi até a janela, olhando para a paisagem lunar das montanhas. Era de uma beleza selvagem e implacável que tirava o fôlego, mas agora ela também podia ver o perigo que se escondia naquela vastidão. Quantas outras pessoas haviam desaparecido nessas montanhas? Quantos outros crimes haviam passado despercebidos porque as vítimas eram forasteiros sem família para procurá-las? Brian apareceu ao lado dela, movendo-se com a silenciosidade de alguém acostumado a não fazer ruído. Ele havia notado sua inquietação e viera verificar se ela estava bem. Sarah se virou para ele, e pela primeira vez realmente olhou para o homem que havia se tornado seu aliado improvável nesta busca por justiça. Sob a luz suave da lua, Brian parecia menos selvagem, mais humano. Ela podia ver a bondade em seus olhos, a gentileza que ele escondia sob sua aparência rude. Havia também uma solidão profunda ali, uma fome por conexão humana que ele havia negado a si mesmo por tanto tempo que quase havia se esquecido de que existia. Sarah estendeu a mão e tocou seu rosto, sentindo a textura áspera de sua barba sob seus dedos. Brian se sobressaltou com o toque, como se não conseguisse acreditar que ela era real. Seus olhos se encontraram, e Sarah viu neles um reflexo de sua própria dor e solidão. Eles eram duas pessoas feridas que haviam encontrado uma compreensão mútua na tragédia compartilhada. O momento se estendeu entre eles, carregado de possibilidades não expressas. Sarah podia sentir o calor emanando do corpo de Brian. Podia ver a luta em seus olhos entre o desejo e o medo. Ele havia se isolado por tanto tempo que a intimidade humana havia se tornado algo quase mítico para ele, algo que ele desejava, mas temia ao mesmo tempo. Sarah tomou a decisão por ambos. Ela se aproximou dele, fechando a distância que os separava, e colocou suas mãos em seu peito. Podia sentir seu coração batendo rapidamente sob suas palmas. Podia ver a vulnerabilidade nua em seu rosto. Brian tremia, não de frio, mas de uma emoção tão intensa que ameaçava derrubá-lo. Quando ele finalmente a puxou para seus braços, foi com uma urgência desesperada que falava de décadas de solidão e negação. Seus lábios encontraram os dela com uma fome que era tanto física quanto emocional.
Sarah respondeu com igual intensidade, perdendo-se na sensação de ser desejada, de ser vista e valorizada por alguém que entendia verdadeiramente a dor que ela carregava. Eles se moveram juntos na direção da cama de Brian, suas mãos explorando, descobrindo, reclamando partes de si mesmos que haviam pensado estar perdidas para sempre. Brian era gentil, mas apaixonado, suas mãos grandes e calejadas, surpreendentemente ternas, enquanto ele a tocava como se ela fosse algo precioso e frágil. Para Sarah, fazer amor com Brian foi uma revelação. Ela nunca havia experimentado tal intensidade, tal conexão profunda com outro ser humano. Era como se eles estivessem se curando mutuamente através do contato físico, preenchendo vazios em suas almas que haviam permanecido abertos por muito tempo. Depois, eles ficaram deitados juntos na escuridão, os corpos entrelaçados, ouvindo o vento sussurrar através das árvores lá fora. Sarah podia sentir a mudança em Brian, uma suavização de sua dureza exterior que revelava o homem vulnerável por baixo. Ele falou sobre sua esposa morta pela primeira vez em anos, sobre como a havia amado e perdido, e como havia pensado que nunca seria capaz de amar novamente. Sarah compartilhou suas próprias dores, falando sobre a solidão que havia sentido mesmo quando cercada por pessoas na cidade, sobre como a busca por Janet havia se tornado tanto sobre encontrar sua irmã, quanto sobre encontrar um propósito para sua própria vida. Eles descobriram que compartilhavam uma compreensão profunda da perda, da forma como ela podia moldar uma pessoa e definir suas escolhas. Mas mesmo naquele momento de intimidade e conexão, a realidade de sua situação permanecia. Janet estava morta, vítima de homens violentos que ainda estavam livres nas montanhas. E Sarah e Brian teriam que decidir se estavam dispostos a arriscar tudo para buscar justiça, mesmo que isso significasse deixar a segurança de seu refúgio isolado. A manhã trouxe uma clareza fria tanto para o tempo quanto para suas mentes. Sarah acordou nos braços de Brian, sentindo uma paz que não experimentava há meses. Mas junto com a paz veio a determinação renovada de fazer algo sobre o destino de Janet. Ela não podia simplesmente aceitar que sua irmã havia morrido sem que houvesse consequências para os responsáveis. Brian preparou o café da manhã, enquanto Sarah se vestia, ambos evitando falar sobre o que havia acontecido entre eles na noite anterior. Não porque se arrependiam, mas porque a realidade de sua situação tornava qualquer discussão sobre o futuro prematura. Primeiro, eles precisavam lidar com o passado. Durante a refeição, eles discutiram suas opções. Brian conhecia todas as cidades mineradoras em um raio de 50 milhas, lugares onde homens com as botas que haviam deixado pegadas no desfiladeiro do Corvo poderiam estar trabalhando ou se escondendo. Mas investigar essas cidades seria perigoso, especialmente se os criminosos suspeitassem que alguém estava procurando por eles. Sarah propôs que eles se separassem temporariamente. Ela voltaria para Pine Ridge e usaria suas conexões lá para fazer perguntas discretas sobre estranhos na região. Brian, enquanto isso, poderia usar suas habilidades de rastreamento para procurar por mais evidências físicas. Talvez encontrar onde os criminosos haviam levado Janet ou onde poderiam estar se escondendo. Mas Brian rejeitou imediatamente a ideia de se separarem. Havia algo em sua expressão que sugeriu que a perspectiva de ficar sozinho novamente, especialmente depois da intimidade que haviam compartilhado, era insuportável para ele. Além disso, ele argumentou, seria mais seguro se permanecessem juntos. Se os criminosos descobrissem que alguém estava investigando, Sarah estaria em perigo. Eles decidiram começar sua investigação em Copper Creek, uma cidade mineradora a 2 dias de caminhada da cabana de Brian. Era um lugar conhecido por atrair homens desesperados e perigosos, o tipo de lugar onde perguntas não eram bem-vindas e onde crimes poderiam facilmente passar despercebidos. Se os homens que haviam atacado Janet estavam em algum lugar, Copper Creek seria um bom lugar para começar a procurar. A preparação para a jornada levou todo o dia. Brian reuniu suprimentos e armas, incluindo uma pistola pequena que ele insistiu que Sarah aprendesse a usar. Ele passou horas ensinando-a a carregar, mirar e disparar a arma, enfatizando que ela deveria usá-la apenas em caso de extrema necessidade, mas que não deveria hesitar se sua vida estivesse em perigo. Sarah também se preparou mentalmente para o que estava por vir. Ela havia vivido uma vida protegida na cidade, onde a violência era algo que acontecia com outras pessoas em lugares distantes.
Agora ela estava se preparando para entrar em um mundo onde a vida humana tinha pouco valor e onde a justiça era frequentemente dispensada na ponta de uma arma. Na noite antes de partirem, Brian e Sarah fizeram amor novamente. Desta vez com uma urgência diferente. Era como se ambos soubessem que estavam prestes a entrar em território perigoso, onde não havia garantias de que voltariam vivos. Eles se agarraram um ao outro na escuridão, tentando memorizar cada toque, cada sussurro, cada momento de ternura. Brian falou sobre seus medos, admitindo que havia se tornado tão acostumado à solidão que a perspectiva de perdê-la novamente o aterrorizava. Sarah o tranquilizou, prometendo que não importava o que acontecesse em Copper Creek, eles enfrentariam juntos. Ela havia encontrado algo nele que não sabia que estava procurando, e não estava disposta a desistir disso facilmente. A jornada para Copper Creek começou antes do amanhecer. Brian conhecia trilhas secretas que os levariam à cidade sem serem vistos pelos caminhos principais. Era importante que chegassem discretamente, sem chamar atenção para si mesmos, antes que tivessem a chance de avaliar a situação. O caminho era árduo, serpenteando através de desfiladeiros rochosos e florestas densas. Sarah descobriu que sua resistência havia melhorado significativamente desde sua primeira subida até a cabana de Brian. Seu corpo estava se adaptando à vida nas montanhas, tornando-se mais forte e mais resiliente. Durante a caminhada, Brian compartilhou mais detalhes sobre Copper Creek. Era uma cidade que havia surgido rapidamente quando minérios foram descobertos na área, atraindo centenas de homens desesperados por riqueza rápida. A lei era escassa, aplicada principalmente por um xerife corrupto que era mais interessado em lucro pessoal do que em justiça. Copper Creek era exatamente o tipo de lugar que Sarah havia imaginado em seus piores pesadelos. A cidade consistia principalmente de tendas e estruturas temporárias de madeira, todas cobertas com uma camada de poeira vermelha que parecia impregnar tudo. O ar cheirava a suor, álcool e algo mais desagradável que Sarah preferia não identificar. Homens sujos e de aparência perigosa vagavam pelas ruas lamacentas, muitos deles claramente armados e a maioria visivelmente embriagada mesmo no meio da tarde. Sarah se manteve próxima a Brian, agradecida por sua presença imponente e pela pistola escondida sob seu casaco. Eles se registraram em uma pensão suja usando nomes falsos. Brian se apresentando como um caçador em busca de trabalho e Sarah como sua esposa. O proprietário, um homem gordo e oleoso chamado Pete, os olhou com suspeita, mas aceitou o dinheiro de Brian sem fazer muitas perguntas. O quarto que lhes foi dado era pouco mais que um cubículo com uma cama estreita e uma janela suja que dava para o beco atrás do prédio. Sarah podia ouvir conversas e brigas através das paredes finas, e o cheiro de mofo e urina era quase insuportável. Mas era um lugar para ficarem enquanto conduziam sua investigação. Brian sugeriu que começassem nos salões, onde homens bêbados eram mais propensos a falar sobre coisas que deveriam manter em segredo. Sarah ficaria no quarto enquanto ele saía para sondar, uma precaução que ela inicialmente resistiu, mas que acabou aceitando quando percebeu quantos olhares predatórios havia recebido durante sua breve caminhada pelas ruas. A primeira noite de investigação não produziu resultados imediatos. Brian voltou tarde, cheirando a álcool e fumaça de cigarro, mas com pouca informação útil. Ele havia ouvido rumores sobre ataques a viajantes, mas nada específico o suficiente para identificar os responsáveis. A segunda noite foi diferente. Brian voltou com uma expressão sombria e notícias perturbadoras. Ele havia encontrado um homem que correspondia à descrição de uma das pegadas encontradas no desfiladeiro do Corvo. O homem, conhecido apenas como Cicatriz, devido a uma marca distintiva em seu rosto, havia sido visto usando joias femininas que não podia ter comprado com salário de mineiro. Mais preocupante ainda, Brian havia ouvido Cicatriz se vangloriar para seus companheiros de bebida sobre uma pequena aventura que havia tido alguns meses antes. Ele não havia dado detalhes, mas suas palavras e risos cruéis haviam deixado pouca dúvida sobre a natureza de suas ações. Sarah sentiu uma mistura de alívio e horror. Eles haviam encontrado pelo menos um dos homens responsáveis pela morte de Janet, mas agora enfrentavam a questão de o que fazer com essa informação. Ir à polícia não era uma opção em uma cidade onde a lei era comprada e vendida. Eles teriam que encontrar sua própria forma de justiça.
Brian explicou que Cicatriz trabalhava em uma mina nos arredores da cidade e geralmente voltava ao salão principal todas as noites. Ele viajava com um parceiro, um homem menor que todos chamavam de Manco, devido ao seu andar distintivo que correspondia perfeitamente à pegada defeituosa que haviam encontrado. Sarah insistiu em ver os homens por si mesma, para ter certeza de que estavam perseguindo as pessoas certas. Contra o melhor julgamento de Brian, eles planejaram uma visita discreta ao salão na noite seguinte, onde Sarah poderia observar os suspeitos sem ser vista. O salão era um lugar barulhento e caótico, cheio de fumaça e do som de vozes embriagadas. Sarah se escondeu em um canto escuro, vestida com roupas masculinas que Brian havia conseguido, observando através da multidão enquanto ele identificava seus alvos. Quando ela viu Cicatriz e Manco pela primeira vez, Sarah sentiu uma onda de ódio tão intensa que quase a derrubou. Estes eram os homens que haviam destruído a vida de Janet, que haviam tirado dela a chance de encontrar felicidade novamente. Eles estavam ali, bebendo e rindo como se nada tivessem feito, como se a vida de Janet não tivesse significado nada. Cicatriz era um homem grande e brutal, com braços musculosos e uma expressão cruel que sugeria que ele gostava de causar dor. Manco era menor, mas igualmente sinistro, com olhos pequenos e astutos que constantemente vasculhavam o salão em busca de oportunidades ou problemas. Sarah observou enquanto os dois homens interagiam com outros, notando como as pessoas se afastavam deles, como até mesmo outros criminosos pareciam desconfortáveis em sua presença. Estes não eram apenas ladrões oportunistas, mas predadores que se alimentavam do medo e sofrimento dos outros. A oportunidade que Brian e Sarah haviam estado esperando veio 3 dias depois. Cicatriz e Manco anunciaram ruidosamente no salão que estariam deixando a cidade na manhã seguinte, partindo para uma nova área de mineração mais ao norte. Era sua chance de confrontá-los longe das multidões e possíveis aliados de Copper Creek. Brian passou a noite preparando um plano. Ele conhecia a trilha que os dois homens provavelmente tomariam, um caminho estreito através de um desfiladeiro que oferecia várias oportunidades para uma emboscada. O plano era simples: confrontar os homens, forçá-los a confessar seus crimes contra Janet e então decidir seu destino baseado no que descobrissem. Sarah insistiu em participar ativamente da confrontação. Janet era sua irmã e ela sentia que tinha o direito de olhar nos olhos dos homens que a haviam matado e ouvir suas confissões diretamente. Brian tentou dissuadi-la, argumentando que seria perigoso demais, mas Sarah estava determinada. Eles partiram de Copper Creek antes do amanhecer, seguindo uma rota paralela que os permitiria chegar ao ponto de emboscada antes de Cicatriz e Manco. O local que Brian havia escolhido era perfeito. Uma curva apertada na trilha onde rochas grandes ofereciam cobertura e onde seria impossível para os criminosos escaparem rapidamente. A espera foi agonizante. Sarah se escondeu atrás de uma rocha grande, sua pistola carregada e pronta, enquanto Brian se posicionou do outro lado da trilha. Eles podiam ouvir as vozes dos dois homens se aproximando muito antes de vê-los, Cicatriz reclamando sobre o peso de sua bagagem e Manco rindo de alguma piada cruel. Quando os dois homens finalmente apareceram na curva, Brian emergiu de seu esconderijo com o rifle apontado. Sua voz ecoou pelo desfiladeiro com uma autoridade fria que fez ambos os criminosos congelarem no lugar. Sarah permaneceu escondida, mas podia ver tudo claramente através de uma fenda nas rochas. Cicatriz reagiu primeiro, sua mão se movendo instintivamente em direção à arma no quadril, mas a voz de Brian o deteve, prometendo que o primeiro a se mover seria o primeiro a morrer. Havia algo na calma mortal de Brian que convenceu ambos os homens de que ele não estava blefando. Brian começou o interrogatório metodicamente, descrevendo exatamente onde e quando Janet havia desaparecido, detalhando as evidências que haviam encontrado no desfiladeiro do Corvo. A princípio, ambos os homens negaram qualquer conhecimento, mas suas expressões de culpa eram óbvias demais para esconder. Foi quando Brian mencionou as joias femininas que Cicatriz havia sido visto usando que a fachada finalmente desmoronou. Manco, claramente o mais fraco dos dois, começou a soluçar e implorar por misericórdia. Ele admitiu que haviam seguido Janet, inicialmente apenas planejando roubar seus suprimentos, mas que a situação havia escalado quando ela resistiu.
Sarah sentiu náusea quando Manco descreveu os últimos momentos de Janet. Sua irmã havia lutado bravamente, ferindo cicatriz com uma faca pequena antes de ser dominada. Eles a haviam espancado brutalmente e depois, Sarah não conseguiu ouvir o resto. Ela saiu de seu esconderijo, lágrimas escorrendo por seu rosto, a pistola tremendo em suas mãos. Cicatriz a viu primeiro e riu cruelmente, reconhecendo a semelhança familiar. Ele começou a descrever em detalhes gráficos o que haviam feito com Janet, claramente gostando da dor que suas palavras causavam. Foi então que Sarah atirou. A bala atingiu Cicatriz no peito, derrubando-o para trás. Ele caiu pesadamente, sangue espumando de sua boca enquanto tentava falar. Manco gritou e tentou correr, mas Brian o derrubou com um tiro preciso nas costas. Sarah ficou parada sobre o corpo de Cicatriz, observando a vida se esvair de seus olhos. Ela não sentiu remorso, apenas uma sensação de justiça finalmente sendo feita. Estes homens haviam tirado Janet do mundo, e agora eles também estavam partindo. Brian se aproximou dela, colocando uma mão gentil em seu ombro. Eles haviam encontrado a justiça que procuravam, mas a que custo? Sarah sabia que havia cruzado uma linha que nunca poderia ser descruzada, que havia se tornado alguém capaz de matar. Mas olhando para os corpos dos homens que haviam destruído sua família, ela não conseguia se arrepender. Os dias seguintes passaram em uma névoa de preparação e reflexão. Brian e Sarah enterraram os corpos de Cicatriz e Manco em uma ravina profunda, cobrindo-os com rochas para garantir que nunca fossem encontrados. Era uma sepultura mais digna do que eles mereciam, mas Brian insistiu que era a coisa certa a fazer. Eles recuperaram as joias de Janet do corpo de Cicatriz, pequenas peças que ela havia herdado de sua mãe e que Sarah reconheceu imediatamente. Ver esses objetos pessoais nas mãos sujas do criminoso havia reacendido sua raiva, confirmando que haviam punido os homens certos. A jornada de volta para a cabana de Brian foi silenciosa e contemplativa. Sarah processava o que havia acontecido, o que havia se tornado e o que isso significava para seu futuro. Ela havia vindo às montanhas procurando por Janet e havia encontrado não apenas a verdade sobre o destino de sua irmã, mas também uma nova versão de si mesma. Brian também lutava com suas próprias emoções. A violência não era nova para ele, mas fazer justiça ao lado de Sarah havia despertado sentimentos que ele pensava ter enterrado com sua família original. Ele se via imaginando um futuro com ela, algo que não havia permitido a si mesmo considerar em décadas. Quando finalmente chegaram à cabana, o lugar pareceu diferente para ambos. Não era mais apenas o refúgio solitário de Brian, mas um lar potencial para dois. Sarah se moveu pelo espaço com uma familiaridade crescente, reorganizando pequenas coisas, adicionando toques femininos que suavizavam a austeridade masculina do lugar. Naquela noite, eles se sentaram perto da lareira e falaram sobre o futuro. Sarah admitiu que não tinha mais desejo de voltar para Chicago, que a cidade havia perdido qualquer apelo que uma vez tivera para ela. As montanhas, por mais selvagens e perigosas que fossem, haviam se tornado seu lar tanto quanto de Brian. Brian, por sua vez, falou sobre como a presença dela havia mudado sua perspectiva sobre a solidão que havia abraçado por tanto tempo. Ele percebeu que havia confundido o isolamento com paz, que havia negado a si mesmo a possibilidade de conexão humana por medo de experimentar novamente a dor da perda. Eles fizeram planos práticos para o inverno que se aproximava. A cabana precisaria de melhorias para acomodar 2 pessoas confortavelmente. Eles teriam que aumentar seus estoques de comida e combustível, e Sarah teria que aprender as habilidades necessárias para sobreviver nas montanhas durante os meses mais duros. Mas além dos aspectos práticos, havia uma sensação de completude que nenhum dos dois havia experimentado em anos. Sarah havia encontrado não apenas justiça para Janet, mas também um propósito e um amor que ela nunca havia imaginado possível. Brian havia redescoberto sua humanidade e a possibilidade de felicidade após décadas de mera existência. Nas semanas que se seguiram, eles estabeleceram uma rotina que combinava trabalho e intimidade. Sarah aprendeu a caçar, a preservar carne, a identificar plantas comestíveis e medicinais. Brian, por sua vez, redescobriu o prazer da companhia, da conversa, do toque humano. Eles criaram um memorial simples para Janet em uma clareira perto da cabana,
marcando o local onde ela havia encontrado paz temporária antes de sua morte trágica. Sarah visitava o memorial regularmente, falando com sua irmã sobre sua nova vida, sobre o amor que havia encontrado nas circunstâncias mais improváveis. O inverno chegou cedo e forte naquele ano, cobrindo as montanhas com uma camada espessa de neve que isolou completamente a cabana do mundo exterior. Mas dentro de suas paredes aquecidas, Sarah e Brian criaram seu próprio mundo. Um refúgio de amor e compreensão mútua que os sustentou através dos meses mais escuros. Sarah descobriu que era mais forte do que jamais havia imaginado, capaz não apenas de sobreviver nas montanhas, mas de prosperar nelas. A mulher refinada da cidade havia se transformado em alguém resiliente e capaz, alguém que podia enfrentar qualquer desafio ao lado do homem que amava. Brian, por sua vez, floresceu sob o cuidado e amor de Sarah. A dureza que havia desenvolvido como armadura contra a dor começou a se dissolver, revelando o homem gentil e apaixonado que havia sempre existido sob a superfície. Ele sorria mais, ria mais, permitia-se sonhar com um futuro que se estendia além da mera sobrevivência. Quando a primavera finalmente chegou, derretendo a neve e trazendo nova vida às montanhas, Sarah e Brian emergiram de sua cabana como pessoas completamente transformadas. Eles haviam encontrado um no outro não apenas amor, mas redenção, cura e a promessa de um futuro construído sobre as fundações sólidas da compreensão e aceitação mútua. A história havia começado com perda e tragédia, mas terminou com esperança e renovação. Sarah nunca encontraria Janet viva, mas havia encontrado algo igualmente precioso. Um amor que podia curar até mesmo as feridas mais profundas, e um parceiro com quem podia enfrentar qualquer tempestade que a vida pudesse trazer.